Gorete Santos já aqui com a gente. Tudo bem, Gorete? Tudo ótimo, Joelson. Boa tarde para todo mundo. Ótima tarde. Olha, por 2 vezes na vida eu tive a oportunidade, o privilégio, o prazer de conhecer, de ver, de visitar a cidade de Santa Filomena. Antes ainda da construção da ponte. Eu, infelizmente, não conheço. E é realmente um outro jeito, de você perceber, inclusive o nosso Rio Parnaíba, Gorete Santos, ali perto da região do Alto Parnaíba, lá no Maranhão. Mas aí, os pesquisadores agora estão de olho na cidade por conta de uma característica do município que tem chamado muita atenção. Exatamente. Do município e do entorno também. Daquela região, né? São alguns municípios, Joelson. Mas Santa Filomena a gente toma como um parâmetro, porque, infelizmente, a gente sabe que o Piauí começou um processo de seca ainda no período chuvoso. Atualmente são 129 municípios na condição de seca grave, inclusive. E Santa Filomena, que é um dos municípios com maior expansão, inclusive, do agronegócio, por isso a gente sabe que precisa de uma grande área de supressão vegetal para poder dar lugar à agricultura, mas ainda assim chove muito lá no município. É muito mais chuva do que o que se Muito mais, exatamente. Para você ter uma ideia, de outubro do ano passado até abril deste ano, período chuvoso, foram mais de 1.500 milímetros, maior até do que o ano passado inteiro. E a gente foi em busca dessas explicações, porque agora está chamando a atenção dos estudiosos, de especialistas da biologia, da climatologia. A gente vai tentar entender um pouco melhor agora. Vamos acompanhar. Santa Filomena tem uma das menores populações do estado, pouco mais de 6.000 habitantes. No entanto, é o 4º maior município em extensão territorial, mais de 5 milhões de quilômetros quadrados em pleno cerrado, o que faz da cidade a 6ª maior produtora de grãos do estado. Uma pujança econômica, esbanjando a riqueza que brota da terra. Aqui não falta chuva, bem diferente de 129 municípios piauienses que já estão em situação de seca grave. Santa Filomena, uma cidade cerradeira, se diferenciou de todo o conjunto das demais cidades do Cerrado, apresentando uma performance até o mês de abril, e olha, isso é muito significativo. As chuvas de Santa Filomena até o mês de abril já ultrapassavam o volume esperado para todo o ano. De onde vem essa chuva que garantiu a pujança de Santa Filomena? A gente sabe muito bem que as chuvas do Brasil, ou elas vêm do mar, do Oceano Atlântico Tropical, ou elas têm uma contrapartida amazônica. No caso da Matopiba, que é a nossa faixa cerradeira, que tem o sul do Maranhão, o sul do Piauí, oeste baiano e tocantinense, norte tocantinense, a Matopiba é favorecida pela Amazônia. A teoria dos rios voadores é isso. Sim. A chuva do sudeste, a chuva da Matopiba, o grosso vem de lá. O que a gente observa é que boa parte da chuva está relacionada a esse vínculo com a Amazônia, mas não explica tudo. O que está garantindo o suprimento de água em Santa Filomena é o fato que, embora o Cerrado hoje seja uma área ocupada pelo agronegócio, na vizinhança de Santa Filomena nós temos uma gigantesca área preservada, que é uma área que congrega um espaço do Maranhão, um espaço do Tocantins, ali na tríplice divisa, entre Maranhão, Tocantins, e Piauí, que é o Parque Nacional das Nascentes do Rio Parnaíba. E isso chamou muita atenção. Aquela área, que é uma grande caixa d'água para o sul do Maranhão, para o Jalapão e para o Piauí, está oferecendo o que nós chamamos, Gorete, de um genuíno serviço ecossistêmico. O bioma cerrado, ele é um bioma bastante rico, Há uma estimativa que existam mais de 10.000 espécies, sendo que boa parte dessas são endêmicas, ou seja, elas surgiram nessa região. Essas espécies, elas se integram entre si, montando uma verdadeira teia de interações, no que nós chamamos de ecossistema. Todos esses seres, eles estão absolutamente integrados. Se você rompe esse ciclo, você pode, vamos dizer assim, interferir fortemente no ciclo da água, no ciclo do carbono, no ciclo do oxigênio, enfim, em todos esses ciclos
chamados de biogeoquímicos, que são, de certa forma, integrados pelos seres vivos. Então, lá vão existir espécies que a preservação garante a existência dela e a continuidade dela enquanto seres vivos, assim como os outros parques também, né? E o de lá ainda tem esse peso maior, que talvez seja o sustentáculo de toda essa grandiosidade que é o Rio Parnaíba, não só para o Piauí, mas também para o Maranhão. Então, isso demonstra, de forma bem clara, bem evidente, que preservar não é só uma questão de você estar salvando a biodiversidade, mas inclusive gerando elementos que sejam capazes de propiciar esses fatores abióticos, né, a água, a chuva, a umidade, a temperatura, numa condição melhor para aquele município que está mais próximo da área preservada. E quando você remove a vegetação, você desprotege o solo e você elimina alguns atributos que poderiam reter a umidade. E essa retenção de umidade talvez seja o paralelo necessário para subsidiar essa maior umidade no município de Santa Filomena. O Cerrado, ele tem uma característica muito peculiar. A preservação dessa área, tanto no aspecto do germoplasma, do aspecto biológico, no aspecto da diversidade, no aspecto hídrico, é fundamental. A prova cabal, em todos os parques, se a gente fizer um amontoado dos parques do Cerrado, da Serra da Canastra, em Minas, Parque das Nascentes, as Chapadas dos Guimarães, Chapada dos Veadeiros, todos esses parques têm uma característica em comum: a exuberância das águas, né? E as chuvas que são abundantes. Então é um mote importante, né, para que todo planejador, todo gestor coloque ali na sua planilha, né, coloque nos seus projetos, considerar esse serviço ecossistêmico que é vital para a manutenção, inclusive, das atividades econômicas. Olha só, Gorete, muito interessante, muito importante. Bom, os pesquisadores estão tentando, então, entender... Na verdade, não existe uma pesquisa oficial ainda aqui no Piauí, né, Jorge? Mas eles deram para nós algumas possibilidades e pistas. Exatamente, algumas hipóteses baseadas também em estudos de outros locais que provam, né, o quanto que essa preservação, no caso do Parque das Nascentes, pode influenciar positivamente. O Ayrton, conversando com ele deu inclusive o exemplo da Flona, a Floresta Nacional de Palmares, que aqui já há uma comprovação de que toda a área do entorno, agricultores familiares de José de Freitas, de Altos, de Teresina, que ficam mais próximos daquela região, tem normalmente um favorecimento maior das condições climáticas por conta da floresta. Como é que chama aquele seu entrevistado? Gaspar? Gaspar. Ele falou na reportagem que todo dia chove lá. Pois é, Estão falando menor, maior grau. Maior, menor grau, alguma chuvinha, alguma coisa, mas acontece. José, onde é que fica? Do lado da penitenciária Major César, entre Teresina e Altos. Exatamente. E veja, por conta da conservação de um espaço de floresta ali, um espaço de preservação. Será que estamos encontrando a receita para enfrentar esses efeitos tão fortes da falta de chuva, Gorete? É exatamente isso, né, Joelson? Inclusive em relação, por exemplo, ao agronegócio. É uma atividade, claro, que a gente necessita, né? Não tem como voltar atrás nisso, inclusive para a economia, para a alimentação, para tudo. Mas uma das receitas seria justamente essa, por exemplo, no caso da supressão vegetal dessas grandes áreas, já existe uma legislação que normalmente se é cumprida, aqui no Piauí até com um percentual maior, porque a legislação brasileira, ela recomenda pelo menos 20%, e aqui no Piauí é de 30%. Mas o professor Soares, ele chamava a atenção para os corredores ecológicos, que podem, no caso, ser criados, porque esses corredores ecológicos, eles são, na verdade, a rota de fuga, digamos assim, dos animais, de poder passar de um local para o outro. Quando você quebra esse ciclo, você tem um grande impacto ambiental. Se você preserva, você traz, claro, a manutenção do ecossistema e até um favorecimento também para as lavouras, porque quando aquela lavoura, por exemplo, ela é cultivada através de uma polinização de determinado inseto, por exemplo, né, as abelhas, por exemplo, se você conserva esse corredor ecológico, você tem um impacto menor. Muito bom, gente, muito legal. Gorete, é sempre um prazer receber você aqui. Vamos lembrar, hein, gente,
você acompanha a Vida Sustentável também no canal 5.2. A reportagem completa da Gorete você vai ver no CV Play. No 5.2 tem um programa especial do Vida Sustentável para você acompanhar com reportagens maravilhosas. Gorete. Até mais, Joelson. Grande abraço, Gorete Santos. Obrigada.